Olá, amigo do CMTO News. Estamos na TV Unitins para um podcast muito interessante. Nós vamos falar sobre uma obra literária, A Moreninha, e também do contexto do romantismo no Brasil. Para tratar desse assunto tão legal, eu convido aqui os meus convidados, Samara e Paulo Vitor. Eu sou o professor César de História e vocês cumprimentem e se apresentem para o nosso público. Samara. Olá, tudo bem? Então, meu nome é Samara Quintela, eu sou aluna do Colégio Militar, onde nosso querido professor trabalha, e estou muito grata aqui pelo convite, professor. Obrigado. Paulo Vitor. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Paulo Victor. Sou formado em letras no IFTO. Atualmente estou sendo professor. Gosto muito de escrever. Tenho um Instagram de poemas. E agradeço também, professor, pela participação, por ter me chamado aqui no podcast. Também é uma honra tê-los aqui presente. O amor não é efeito e nem causa, nem princípio. É uma coisa que, sim, finalmente, para encontrar razões. O amor é o diabo. Joaquim Manuel de Macedo. Quanto a você, curta, compartilhe, esteja conosco. Até daqui a pouco. Estamos de volta. Beleza? Samara, tudo bem? Tudo bem, professor. Muito bom tê-la presente aqui. Muito Você obrigada. já participou do podcast como comentarista de um podcast anterior, Sim, da Maria Luísa, não vou lembrar direito, você lembra? exatamente. Maria Luísa, no nosso canal do YouTube, nós temos um canal chamado História em Conexão, e todos os podcasts que nós fazemos, nós colocamos lá nesse canal. Alguns flashes são colocados também numa página do Instagram, CMTO News Oficial. Esses podcasts também são divulgados na TV Assembleia. Então, quanto a você, curta, compartilhe, deixe seus comentários, seja um apoiador. E aí, Paulo Vitor, beleza? Ô, professor, tudo bem? Paulo Vitor, você não tinha esse bigodinho não, né, cara? Não tinha. Eu cresci, né? E aí o futuro veio e trouxe isso daqui. Tá certo, muito bom ter você aqui no podcast CMTO News. CMTO News é um projeto vencedor e já para anunciar para o nosso público, você vai ter uma participação futura, né? Sim, sim. Para falar de um tema qual tema que você ainda está estudando ainda? Como é que... Então, ao que me parece que vai alguma coisa sobre C.S. Lewis, cristianismo. Exatamente. Né? Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia. Então, você que gosta do universo de C.S. Lewis, acompanhe esse rapaz aqui, ó. E acompanhe o canal, que ano que vem terá um podcast com ele. Samara também, ela já participou como comentarista, é entrevistada agora e também já tem futuras participações, que já estão combinadas. Samara, antes de nós começarmos nosso diálogo, eu quero saber por que, quando eu procurei você para participar do CMTO News, você escolheu A Moreninha de Joaquim Macedo. Por quê? Então, eu sou apaixonada por literatura, né? Eu estava comentando com o Paulo que o meu sonho é ser professora de português, né? De língua portuguesa. E eu acredito que não tem conversa melhor do que sentar numa roda e falar sobre literatura. E A Moreninha, do Joaquim, né, é o meu livro favorito. Foi o livro que me fez realmente ingressar nesse universo da literatura e fez eu criar esse amor pela língua portuguesa. Que então, legal. É um livro muito especial para mim, por isso eu escolhi ele para ser o nosso tema. Eu parabenizo vocês pela escolha, ao contrário de muita gente. Não, pelo contrário, eu acho que precisamos de bons professores, de pessoas vocacionadas, então que vocês sejam abençoados nessa jornada, amém. Beleza? Obrigado. Então, aproveitando, né, faça para o nosso público assim a biografia, um pouco da história de Joaquim Macedo. Então, o Joaquim Manuel de Macedo, ele foi muitas coisas durante a vida dele. A começar que ele nasceu no interior do Rio de Janeiro e com 18 anos ele foi para a capital para se formar em medicina. E ele realmente fez o curso. E em 1844, quando ele se formou em medicina, foi exatamente o ano que ele começou a publicar A Moreninha.
como nós sabemos, né, antigamente os romances eram publicados em folhetins, capítulo Isso. por capítulo. E quando ele viu a fama que esse livro fez, ele realmente se tornou um escritor e começou a focar a sua vida nisso, né, não na medicina. E a partir daí a sua vida foi voltada a isso. Que legal. Bom, como ela falou da questão do romance de folhetim, que era praticamente semana, né, meses, depois desse boom que teve depois do boom que teve da Moreninha, ele largou a medicina e começou a pegar outras carreiras, né? Ele também foi professor de uma universidade, do conselho diretor da instituição pública da corte. Ele também foi político, se engajou na política, sendo militante liberal na época, e também abriu uma revista chamada Guanabara, juntamente com outros escritores daquela época, Gonçalves Dias, e um outro que se chama Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Para que o nosso público possa se situar, politicamente no Brasil Imperial, havia dois grandes partidos, Partido Conservador e Partido Liberal. O Partido Liberal ele tinha visões mais revolucionárias, né? Ele não era tão... assim, ele desejava a implementação de uma república brasileira, e o Partido Conservador era um partido mais que defendia a monarquia, mais conservador, etc. Bem interessante. Outra coisa que você, Samara, falou é que, antigamente, assim, hoje o cara vai lá numa editora, escreve um livro, as obras eram publicadas fragmentadas nos jornais. As pessoas tinham o hábito de comprar jornais, de ler os jornais. Então, quando você vai lá, essas obras elas estão digitalizadas no site da Biblioteca Nacional. E é comum que você está lendo lá a notícia, tem uma nota de rodapé, começa a literatura, a história. Aí o cara, ao mesmo tempo, o leitor que ele se tornava a par das situações políticas, ele acompanhava a história. Hoje é novela, né? Hoje a televisão ocupa esse espaço. Mas no século XIX era comum, era um hábito, em especial as mulheres, né, damas. Muitas vezes os homens estavam preocupados com o comércio, há muitas mulheres mais delegadas, reservadas à vida privada. Eu gosto de falar isso porque tem aquela questão que mulher antigamente não, mas as melhores e maiores leitoras eram as mulheres. Que elas liam os romances. Os homens, naturalmente, não estou falando exceções, né? Se interessam por esporte, política, economia, e as mulheres consumiam obras mais romances, histórias, dramas. Então é bem interessante como isso vai determinar a leitura, né? É isso. Então, você já falou um pouquinho, seria até bom que você repetisse o ano, né? Quando que a obra foi escrita e o enredo dessa história, como é que é? Então vamos lá para a melhor parte, né? A nossa história, o nosso enredo. Moreninha foi publicado em 1844, um ano de muitas transformações no Brasil, e tudo isso se reflete nessa história. A história começa contando a vida de 4 jovens, Augusto, Leopoldo, Fabrício e Felipe. Eles estavam lá num cotidiano de estudantes de medicina, quando, de repente, Felipe chega e convida os seus amigos para ir passar o feriado de Santana na ilha pertencente à sua avó, onde ela morava. Ele fez uma grande propaganda, né, dizendo que lá haveriam pessoas super selecionadas, mulheres lindíssimas, e que seria um ótimo jeito de passar esse feriado. Mas Augusto não quis ir a princípio, porém, após muitas insistências, ele resolveu que iria, e eles fizeram uma aposta, pois Augusto era uma pessoa inconstante no amor, tinha muitos amores, e nenhum durava mais de 3 dias. Então, o cara era paquerador, né? O cara era namorador. Só 3 dias, cara. Rapaz. Ele disse que não se apaixonava por ninguém, e essa pouca paixão não durava mais do que 3 dias. E assim,
Felipe, como criticando ele mesmo, disse que pelo menos uma mulher ele se apaixonaria daquela ilha. Então eles vão com essa aposta de quem perdesse escreveria um romance. Ó, que legal. Exatamente. E chegando nessa ilha, Augusto realmente se encanta com tantas mulheres lindas lá, de verdade, mas tem uma que, a princípio, já rouba sua atenção. Quem será que é? A moreninha. Carolina é irmã de Felipe, né, mais nova, e ela já rouba a atenção de Augusto. A irmã do cara, logo. Exatamente, justamente a irmã dele. Tinha primas lá, mas justamente a irmã dele. Por ser uma menina alegre, serelepe, animada. E assim, eles passam esse final de semana se conhecendo. Augusto tenta conquistá-la, mas ela parece sempre fugitiva, sempre distante. E assim, eles acabam, né, convivendo e Augusto se apaixonando. Olha só. Até que ele, num dado momento da história, a dona Ana, vó de Felipe e de Carolina, conversa com Augusto após um jantar onde o seu amigo Felipe o explana a sua inconstância no amor. E dona Ana vai perguntar para ele o porquê dessa história, né? Por que ele é tão inconstante assim no amor? E ele explica que, na verdade, ele é sim constante a uma mulher, que é nada mais, nada menos do que o seu grande amor de infância. Ele conta a história, né, de como ele conheceu uma garotinha quando ele tinha 13 anos, ela tinha 8 anos, e eles se conheceram na praia e passaram a tarde brincando, mas ele nem sequer perguntou o nome da menina. E assim, eles se despediram e nunca mais a viu. Então, ele explica essa história dentro de uma gruta, né? E lá ele bebe uma água oferecida por Dona Ana, que ela dizia ser uma água mística, uma água que tinha o poder de trazer amores de volta. E assim, ele tem que ir embora, né, da ilha, e nisso ele se apaixona de verdade, fica doente de amor por Dona Carolina. Ó, que legal. Porém... Acho que as outras não faziam de difícil, né? Não. O espírito desafiador do homem, né? De conquista, exatamente. Mas assim, nós estamos brincando, mas é verdade. O modelo, os paradigmas sociais estipulam isso, né? Sim. Não vejo só que estipula, eu acredito que faz parte do perfil masculino e do feminino, né? De querer ser conquistada. Isso. Apesar que já entra uma questão muito delicada, mas hoje em dia muitos dizem que esses paradigmas já não estão tanto mais como antigamente. Mas aí eu deixo uma pergunta no ar, né? Não precisa responder. Será que no fundo a mulher não gosta de ser conquistada? O que você acha? Coloque embaixo seus comentários. Continue. E queria que o Paulo Vitor comentasse um pouco, né, sobre essa paixão como homem, né? Como foi viver longe, assim, para Augusto viver longe da sua amada. Bom, primeiro respondendo a pergunta do professor, eu acho que a questão do amor, né, é muito visto assim como algo, quando é difícil, é mais desafiador, é mais interessante. Imagina que você está se apaixonando por alguém e seus pais falam que não é para se apaixonar. Aí com o amor fica mais interessante ainda, né? Pois é, o proibido. O proibido é muito mais interessante. Alguém, um ser espiritual, falou assim para Eva, não coma. Ela vai lá e pã. Pois é. É mais tentador, né? Pois vê isso em romances do William Shakespeare, por exemplo. Mas, enfim, respondendo a que a Samara falou, é engraçado ver a questão do Augusto, dessa inconstância dele, né? Porque o Augusto, quando vamos falar sobre o romantismo, ele vai ter aquela característica de um ser romântico, de inconstância e ser constante em um único amor, né? E o interessante da obra, já pode contar o spoiler no final da obra? Não, pode contar o enredo completo, pode ir. Oh, perdão. Tranquilo. Então, o interessante da obra é que, no final, porque Augusto, quando mais novo, ele encontrou com essa menininha, né, na praia e tal, ajudou um moço que estava ali, e aí
esse moço, ele, digamos, fez aquele casamento, meio que uma brincadeira, mas foi algo que para Augusto tornou-se verdade, de que os dois iam se casar, né? Tanto a menininha que Augusto encontrou quando mais novo, e ele. E aí, ambos entregaram um gamofeu e outro uma pedra de esmeralda, um para o outro. E aí, esse senhor fez, digamos, uma profecia que eles iriam futuramente se casar. Felizmente, eles se despediram, né? Se dispersaram durante a infância, mas, pasmem, no final, vai falar que quem era essa garotinha do passado do Augusto é a Moreninha. Foi algo Caramba! Foi algo que eu olhei assim e eu pensei, nossa, Uau. que plot twist. Ele, o Joaquim Manuel de Macedo, foi assim um gênio ao colocar esse final, né? Achei muito interessante. Que legal, que legal. A Moreninha, ela marca o início do romantismo no Brasil, né? Então, mostra uma mulher recatada, mostra uma moça que idealizava o amor, e ele é o homem que conquista a mulher. Será que se perdeu isso hoje, meu amigo Paulo Vitor? Olha, te colocando em fogueira. Opa, não, eu assim, Eu gosto de colocar você em fogueira. eita, bom, eu acho que a questão do amor em relação ao homem, né? Eu vou olhar num olhar do homem, depois Samara se vê no olhar da mulher. Eu acho que o homem, ele meio que perdeu essa essência romântica. Acho que existem poucos homens que são aquele romântico que querem conquistar a mulher. Atualmente, a gente vê muito ao contrário, né? Para o nosso público entrar na história, eu estou fazendo essa comparação atual de forma provocativa, né? Mas cada obra, cada paradigma, cada contexto tem que se analisar dentro do seu período temporal, né? Aproveitando aqui, para fazer um indicativo, até um pouquinho fora do tema, você que gosta de mágico, o Mágico de Oz, já ouviu falar de o Mágico de Oz? Com certeza. Você viu quando a moça está fazendo a viagem lá, caminhando, aparece a bruxa boa e a bruxa má? Pois é, a bruxa boa e a bruxa má agora virou um filme. O filme chama-se Wicked, dirigido por John Chu. Conta a história da bruxa boa e bruxa má. Esse filme é lançamento e já está disponível nos cinemas. Beleza? Se você gosta de cinema, se você quer dar uma de Augusto, você pode levar a sua Carolina a algum cinema da capital. Beleza? Então, voltando aqui para o nosso diálogo. Paulo Vitor, o Augusto, ele é inconstante. Ele tem uma namorada a cada 3 dias. É meu xará, mas não tem nada a ver comigo. Eu sempre fui uma pessoa... é um homem fiel. Sou fiel. E até antes de conhecer minha esposa, eu também nunca fui um Augusto dessa forma aí, não. Né? Mas, assim, eu acho que foi bom, né? Fui bem educado, né? Meu pai me ensinou sempre a respeitar as relações emocionais, né? Amorosas. Mas bacana. A obra de Macedo, ela é uma obra que está dentro de uma escola literária. Essa escola literária é o romantismo. Então, eu acredito que nós estamos entrando na parte principal, no coração do nosso podcast, porque o enredo é interessante, é uma obra clássica, faz parte da história brasileira, da literatura brasileira, mas é importante que todos tenhamos entendimento que as nossas ideias, elas não são por acaso, né? Nós somos filhos de nosso tempo. Eu gosto sempre dessa frase de um historiador chamado Mark Bloch. Então, explique para o nosso público o que é o romantismo e se tem diferença do romantismo brasileiro para o não brasileiro, se existem vários romantismos. É com você, Paulo Vitor. Bom, romantismo é comigo mesmo. Vai lá. Eu gosto muito do romantismo, dessa época literária. Digo de passagem que eu sou, não pode dizer assim, o último romântico. É verdade. Tudo bem, Vê que os homens do bate-papo aqui são homens, né? Não, é alto nível. Não é.
fiéis, Mas- honrados. Vai lá. Vamos lá. A questão do romantismo, primeiro eu vou falar o romantismo, a essência do romantismo, né? O romantismo surgiu na Alemanha. O primeiro livro foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, o livro que eu tive o prazer de defender no meu TCC. É um livro ultra romântico, pega muito características de livros antigos, por exemplo, do William Shakespeare, Romeu e Julieta, Hamlet, né, que vai falar sobre aquele amor exacerbado, aquele amor, um amor eterno, onde a pessoa não consegue viver longe da outra e acabam se matando, enfim. Mas não consegue viver junto. Não consegue viver junto. Não É consegue engraçado. viver longe. Romeu e Julieta é um É caso. engraçado. Por isso que Shakespeare é considerado pré-romântico, né? Sim, Vai com você. exatamente. E aí, se a gente olhar para a ideia do romantismo europeu, vai muito além do simples amor, né? Não que o amor seja simples. O amor não é simples, é tão complexo quanto. Já dizia o poeta Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É romântico contentamento também. e descontente, Então vai. é dor que desatina sem doer. Então, assim, só que o romantismo na Alemanha e na Europa, que foi desenvolvido, tinha algo mais relacionado à pessoa e os desejos dela, né? Interessante isso aí. E aqui, no romantismo brasileiro, nós vamos ver esse romantismo sendo dividido em 3 fases, que a gente chama de gerações, né? Tem a primeira geração, que é a geração mais indianista, ufanista, que é mais patriarcal, né? Que gosta de falar sobre a pátria, tanto que um dos escritores mais famosos ao falar do romantismo no Brasil é o Gonçalves Dias, com o poema O Exilado. O Alencar Canção também. do Exílio, Canção perdão. do Exílio. Minha terra tem palmeira. Onde canto sabiá, as Até, aves que gorjeiam não gorjeiam não como lar. Nossa. Exatamente. Então, ele vai ter aquela Enaltecimento da exaltação. natureza brasileira. Sim. É complexo o romantismo. E dianismo também, porque José de Alencar vai ser um grande escritor que vai falar sobre Iracema, por exemplo, né? O Guarani também, tem outra obra dele que fala sobre dianista. Que é um anagrama de americana. Iracema. Mas termina, depois eu faço a parte histórica. Beleza. Eu não sabia disso não, é Vai lá. interessante. Vai lá. E já a segunda geração é a geração a qual eu mais gosto, é a ultra romântica, aquela geração que vai falar realmente sobre o amor interpessoal, né? É aquela geração, digamos, em Portugal, um escritor muito famoso é o Camilo Castelo Branco, que vai falar sobre amor de perdição, que também é a mesma ideia que vai ter na segunda geração do romantismo brasileiro, que já é com o escritor Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo. Maranhense, eu acho. O Cortiço foi ele que escreveu? Não, perdão, Álvaro de Campos. Álvaro de Eu Campos. sempre confundo, perdão, gente. É que Álvaro Aloysio de Campos. Ele escreveu Noite na Taverna. Noite na Taverna. E aí, essa segunda geração, ultra romântica. E, por fim, a terceira, que já é uma geração falando mais sobre questões sociais, conhecida também como geração uguana ou condoreira, né? É a geração do escritor Castro Alves, que vai falar mais sobre questões sociais. Um texto importante é O Navio Negreiro, do Castro Alves. E condoreiro por quê? Porque tem o pássaro, né, o condor, que é aquele pássaro que observa. Então é como se os autores que escrevessem, são aqueles que observassem a sociedade e falassem sobre a sociedade. Bacana. Samara? Então, a Moreninha está totalmente inserido no contexto do romantismo, né? Nós podemos ver isso através de inúmeros exemplos, como o sentimentalismo da obra, né? Isso. O amor idealizado, a mulher, como a Carolina, né? Idealizada. Essa subjetividade da obra é uma coisa realmente muito romântica, e isso traz muito do escritor, o Joaquim Manuel de Macedo, porque ele realmente reflete a sociedade de uma forma idealizada, né? Que é o que o romantismo realmente faz. Ele não retrata a realidade como é, ele realmente romantiza. Isso. E traz um bom olhar
sobre a sociedade, sobre a realidade. E assim também como o retrato da burguesia, né? Da alta classe, o retrato do cotidiano burguês, cotidiano O amor é burguês, é isso? Não sei. Então eu não amo. Não, porque assim, geralmente as histórias são de pessoas ricas, né? Sim, com certeza. E é muito interessante o senhor falou no Até início, hoje, né? de Sempre os que personagens as são mulheres liam mais, porque as mulheres burguesas estavam lá sempre assim, a paisana lendo, aprendendo a tocar, estudando alguma coisa ou outra. Então, essas obras foram criadas justamente para agradar essa sociedade, agradar esse público, que era daqueles que gostavam de ler por prazer, simplesmente para um entretenimento. Então, o livro está inserido nesse contexto do romantismo, né? Como o Paulo falou. Bacana. Me permita eu fazer alguns acréscimos. O romantismo ele se inicia ali na Idade Moderna, né? Já na Idade Moderna você começa a perceber a formação dos Estados nacionais. Quando está se formando os Estados nacionais, nós podemos perceber que a literatura ela vai ocupar um papel fundamental no imaginário e na identidade desse país. O Brasil, estávamos aqui nos bastidores, né? Você falou com ele, né? Que veio da Europa, né? É uma corrente que veio da Europa, sim. O que é o Brasil de 44? É um Brasil recentemente independente. É um Brasil que ainda não tinha uma identidade formada. Nós não tínhamos uma literatura própria nacional. E aí, o que o Brasil faz, né? Os intelectuais, eles iam... observe que ele é formado em medicina. A maioria dos literatos são formados em medicina e em direito, porque eram as escolas que eram disponíveis, né? Muitos dos intelectuais brasileiros, eles iam para a Europa e voltavam cheios das ideias europeias. Então, uma coisa interessante no romantismo é a identidade brasileira, né? Você vê no Gonçalves Dias o enaltecimento da natureza, você vê o sentimentalismo das relações humanas, as sociais também, porque quando você falou na terceira etapa, onde o romantismo vai se preocupar com a questão social, existe um ressentimento ao burguês, na verdade. Outro fator interessante do romantismo é ser uma contradição ao iluminismo, ao racionalismo. Qual foi o grande pivô da Revolução Francesa? O racionalismo. Você vai ver uma necessidade de trazer a política para as questões sociais. Não era assim antes. E o romantismo, o racionalismo, né? Iluminismo, ideias. O romantismo ele vai inverter essa pirâmide. Ele vai colocar a centralidade do indivíduo como centro do universo. Sim. O sentimentalismo que você falou. Da questão que você estava falando sobre o Brasil ter alguma pessoa... Identidade. Uma identidade, exatamente. E aí me trouxe a ideia da questão do indígena, né? Porque na primeira geração do romantismo, é a geração indianista... É só um momentinho. Lembrei que já vou te passar. Os românticos europeus buscavam na Idade Média a sua identidade. Quando eu vou formar um país, eu busco o quê? No passado. Você vai ver um dos elementos do romantismo, o idealismo, que já foi falado, o sentimentalismo já foi falado, o nacionalismo, a crença da nação como guia de um povo, como identidade de um povo, a nação, e o historicismo, como se a história explicasse todas as coisas. Aí eu já vou te passar a bola. Na Europa, eles tinham passado medieval. Aqui no Brasil, não tem medieval. Não tem o senhor feudal, não tem os cavaleiros. O que tem no Brasil? Aí vai, o branco veio da Europa, o negro veio da África, resta o índio. Exatamente. Passando a bola. Exatamente. Então, a questão do índio era vista como o personagem que iria apresentar o Brasil para o público, né? Mas o interessante é que o índio, ele era muito visto como um índio em visões europeias. Sabe Jesus Cristo? Sim. Que a gente vê sempre Jesus Cristo loiro, tal, com a visão europeia? Sim. Assim também era o índio.
né, de imaginar É um que cavaleiro o guerreiro... medieval. Pois é, imaginar que o guerreiro e tal, e na verdade não era assim naquela época, né? Sim, interessante isso aí. E aí, pegando outro gancho, que você falou da questão do romantismo, e realmente, a Revolução Francesa, junto com o Iluminismo, teve aquela questão da razão ser o que ia mandar na questão da sociedade, né? As pessoas estavam pensando muito assim, nossa, razão, né? O importante disso é você entender e tal. Tanto que tem o Kant, né, que vai falar da questão da razão. Sim. E aí vai vir outras pessoas, outros filósofos que vão falar sobre a questão de, mas peraí, nós, pensamos, mas e o que eu sinto? Será que não é importante? Será que eu sou movido pela razão ou pelo sentimento? Aí vai vir um filósofo chamado Fichte, né, que vai falar sobre a questão que nós somos seres fragmentados, né, que não somos dotados somente de acompanhados da razão, mas somos também do sentimento, e tanto que nossos desejos, nossas emoções, nossas ações são pautadas mais na razão, mais na emoção do que na razão. Quem fala isso? Schopenhauer também. Friedrich Nietzsche. Um ótimo filósofo para falar também da questão da vontade, né? É o Schopenhauer. Ele vai falar que o amor, né, é como se fosse um pêndulo. A pessoa que ama, ele é inconstante. Uma hora ele está aqui, uma hora está lá. Então, Schopenhauer vai ser um E o filósofo. interessante, por que o romantismo ganhou muita força também? Porque no século XIX foi o século onde vários países da América Latina estavam se tornando independentes. Eles também precisavam construir a sua identidade. O romantismo, ele vem fortalecer essa narrativa. Você vai encontrar Alexander Roubaud, outro, Tocqueville. Eles vão enaltecer, tem vários, tem Conde de Buffon, vários. Eu não vou especificar porque não é o tempo, mas em determinados momentos a natureza americana do Novo Mundo é considerada um obstáculo para a civilização. Eles achavam que os animais aqui e as pessoas eram atrofiadas por conta da natureza. E se você for ver bem, não existe elefante na Amazônia, né? Girafa, né? Uhum. Não, isso é sério. Eles percebiam que é uma natureza exuberante, mas os animais são pequenos. Brasil. Interessante. Não, é curioso isso. Mas quando vem os Estados Unidos, vem a formação dos Estados americanos, a natureza passa a ser reinventada. Aí vem Gonçalves Dias, vem Tocqueville nos Estados Unidos. A natureza agora é identidade. A nossa natureza é identidade. Olha o hino nacional, Brasil, Florão da América, Lábaro, né, o céu estrelado, enaltecimento da natureza. E eu acredito que o Alencar também vai falar da natureza, o Gonçalves Dias, provavelmente, né? Outra coisa interessante que vale a pena falar é a questão social. Eu fiz um estudo há um tempo, gravei até uns vídeos, uma aula com um professor de São Paulo que pediu, e eu cheguei à conclusão, se você não concorda com essa conclusão, deixe seus comentários abaixo, porque eu sei que é polêmico. O romantismo lança as bases para regimes nacionalistas como o fascismo, nazismo, socialismo. O socialismo também tem um comportamento anti-burguês, anticapitalista, anti-burguês. O burguês sempre é vilanizado. Curioso isso, né? Uhum. Hitler e Mussolini, eles acreditavam que a nação, né, tudo tinha que ser dentro da nação, dentro do Estado, né, somente a nação. Não estou dizendo que o Fichte foi um fascista, mas eu estou dizendo que as ideias no futuro foram desembocando em outras, né? Beleza. Samara, então, o romance, né, ele foi construído, elaborado dentro do contexto romântico, dentro dessa necessidade de formar um Brasil, né, de uma identidade brasileira, de uma literatura brasileira. E digo para o público, Brasil não é longe daqui, de Flora Susequinde, muito bom. Mas de que forma? Já até caminhamos um pouco, né? Mas de que forma os comportamentos, os padrões, você já falou um pouco, mas eu queria que você explicasse melhor, representa o cotidiano do século XIX? Eu acho interessante, ao responder essa pergunta, voltar para o Joaquim Manuel de Macedo, porque ele era próximo da família imperial. Ele
como o nosso amigo falou, ele trabalhava num desses colégios da corte, mas, além disso, ele dava aulas particulares para as filhas de Dom Pedro II. Ó, Exatamente. Então, essa proximidade com a burguesia é, sim, refletida nas obras dele, né? Inclusive na Moreninha, como nós vemos, a citação do ambiente. Uma das características do romantismo é essa descrição longa sobre o cenário, sobre a natureza, e isso realmente ocorre, né? Até uma ilha. Então, ele fala, assim, sobre as verduras, sobre o mar, e também sobre o local em si, né? Um casarão, uma grande casa, onde todas as mulheres se vestiam elegantemente, Aí. e uma mesa farta de comida, e jantares, e muitos servos. O encontro, né, de Carolina com Augusto num grande jardim, tudo isso reflete o cotidiano da burguesia, né? E das influências. Até como a gente já comentou muito, todo o modo que todos tinham um para com os outros, do Augusto chegar e chamar Dona Carolina, se referir a ela, né? Fala também dos bailes? Exatamente, o grande baile, que era o auge do feriado, né? Onde todos estavam muito chiques, e a música que tocava, né? Como realmente é retratado no romantismo. Então, isso é o que reflete da burguesia, né? Porque isso acontecia apenas no espaço As pessoas, burguês. elas tinham mais etiquetas, né? Sim, Em exatamente. abordar, era comum, não sei se nessa época talvez, a serenata, Sim, né? É por isso que nós estávamos falando, né? A tua resposta já está diluída em todas as perguntas aqui, né? exatamente. As declarações que o Augusto fazia para a Dona O ato dela Carolina. esperar o homem tomar iniciativa. Sim, o toque físico que não era assim permitido, e toda essa tensão entre os personagens, mas ao mesmo tempo um romance muito leve, um romance muito até uma característica do romantismo, essa retomada do amor da infância, então algo muito puro, muito inocente, até porque Dona Carolina tinha Interessante. 16 anos, né? Eu acho interessante você falar essa palavrinha, o amor puro, muito o centro, né, do que o ideal romântico. Exatamente. Tanto que ele colocou a primeira namorada que ele amou, o verdadeiro amor dele, ele reencontrou depois, né? Exatamente. Então, e o livro em si, né, como o Paulo falou, ele o fim é uma aposta que, obviamente, Augusto perdeu, pois se apaixonou por Carolina, e a aposta era o quê? Escrever um romance. E no fim do livro é dito, e assim o Augusto escreveu este romance intitulado A Moreninha. Então, esse escrever o romance e toda a narrativa onde ele fala sobre, descreve a Dona Carolina, nós vemos esse amor realmente muito idealizado, um amor muito puro, um amor muito de infância mesmo, que reflete na própria história deles. Então é tudo muito conectado e tudo muito dentro do ideal do romantismo, né? O Paulo Vitor citou ainda agora, né, o Camões, que o amor é fogo que arde, né? Uhum. É um conceito bonito de amor. Demais. Outro conceito bonito que eu acho é de Paulo de Tarso, que diz que assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria, né? 1 Coríntios 3. Para mim é o primeiro, porque ali é um conceito de amor diferente. Não é um amor sentimental, é um amor de... Interessante que é bom falar isso, porque o amor, o conceito de amor da cristão e da Idade Antiga não é esse amor romântico de Camões, não. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não dou meus bens aos pobres, eu não faço o bem para os pobres, nada seria. O amor é uma ação. Não é só um sentimento. Exatamente. Tem a questão... O amor de Deus não foi só um sentimento de Deus por você, ele deu o seu filho por você, então é uma ação. É o querer bem. Isso é amor. É bom, legal para que o público entenda o significado de amor, como vai modificando com o tempo. Né? Fala, Paulo. Tem a questão do amor. Quando fui fazer meu TCC, eu falei sobre os 3 tipos de amores, né? Que na Grécia tem o amor ágape, que é o amor cristão, que seria, nesse caso, o amor que se entrega, né? Que Jesus teve o amor ágape por nós, né? Aquele amor que se entrega. Tem o amor eros, que seria, no caso, muito a ver com o romantismo, porque é aquele amor mais
sensual, né? Aquele mais Erótico, né? erótico, Sexual, Seduzo. carnal. carnal, exatamente. É a palavra melhor, carnal, é certo. E tem o amor filos, né? Que é aquele já mais de amigo, né? Aquele amor Fraterno. fraterno, exatamente. Então, tem essas questões, os 3 tipos de amores. É interessante ao colocar Legal. no romantismo. Sobre o cotidiano que ela falou, você tem algo a acrescentar? Ah, sim. Eu tenho uma coisa interessante falar sobre o Macedo, né? O Joaquim Macedo não teve filhos. Ele casou, não teve filhos. Também não se fala por que ele não teve filhos, mas ele coloca como os filhos ou as filhas as suas obras. Tanto que Machado de Assis também não. Sim. É mesmo? Sim. Essa eu não sabia, Não, não, rapaz. Não passei a meus filhos a miséria da Não, existência não humana. deixei filhos para não deixar O legado a de minha ninguém- miséria. legado da É miséria. legado de minha exatamente. Eu miséria. pensava que era parte só de um livro dele. Ai, que interessante. Então, aqui, Interessante. em um dos... daqui do livro que eu estou, na primeira parte está falando assim, né? E tu, filha minha, vai com a bênção paterna e queira que os céus, que ditosas sejas, nem por serem tranquinas, te estimo menos. Então ele vai colocar a ideia de que o livro, a obra que ele tem, é como se fosse um filho, né? E ele toma conta disso, ele coloca como se o livro fosse o filho e que... É tão bom ter filho, cara. Mesmo que o cara não tem filho. Pois é, a gente Não não se sabe o Amara. motivo. né? Talvez eles fossem Mas até é engraçado, sérios, né? Eles não experimentaram o que é um amor de um pai para o filho. Mas idealizaram e em um livro, Isso aí. né? que não é a mesma coisa. É diferente. Diferente. Pois é. O nosso tempo está encaminhando, né? Mas temos aqui uma pergunta, que eu queria que vocês fizessem um comentário. Desfecho da obra, né? Cite as transformações do personagem Augusto. E no final, se tiver alguma moral da história, que você compartilhe com o nosso público semi-italiano. Então, Augusto, né, eu acho muito interessante porque acaba ficando como uma ironia, um complexo, um paradoxo, se ele era constante ou não. Ele era constante a uma idealização que ele fez de uma pessoa amada do passado, mas ao mesmo tempo ele era inconstante com as pessoas que ele se relacionava enquanto isso. Mas eu acho muito interessante, inclusive uma crítica aos homens de hoje em dia, que ele sempre disse para os amigos dele que ele deixava muito claro às moças quando se relacionava. As moças queriam juras, né, de um amor eterno, e ele dizia... Bem lembrado. E ele dizia, Legal não, demais. não é isso que eu quero, eu tenho uma paixão momentânea, e é isso, não vai durar mais de 3 dias, estejam avisadas. E esse esclarecimento que ele deixa, eu acho muito interessante do personagem, né? Eu queria lembrei que, se você falando, eu lembrei aqui do detalhe. No filme, foi feito 2 representações de cinema do filme. Sim. Nunca é a mesma coisa, porque o cinema tem uma outra linguagem, uma outra abordagem, e o diretor também tem suas liberdades artísticas. Foi feita uma adaptação em 1915 e outra em 1970. Em uma dessas adaptações, a última, tem muitas partes do filme que são musicalizadas. Os personagens cantam. E uma das músicas é isso. Mostra um homem, uma mulher pura, uma mulher inocente, que acreditava no amor sincero, enquanto mostra um homem cafajeste, mentiroso, falso, que precisa ludibriar, enganar a mulher para conquistá-la. No filme é bem claro isso aí. Nós temos que enganar, né? Essas coisas todas. E eu lembrei que você falou. Outra coisa interessante, vocês já falaram, né, que a Moreninha foi escrita, direcionada, encomendada para o público jovem da época. E o livro, A Moreninha, inspirou 2 telenovelas, uma de 1965 e outra de 1975. Na época, a televisão brasileira carecia de grandes roteiristas, de grandes dramaturgos. Então, você vai ver no cinema nacional e nas telenovelas antigas, vocês vão ver muitas obras adaptadas, muitas.
À medida que vem a década de 80, 90, que chega no Brasil, né, muitas pessoas se formam, chegam pessoas de fora também, e aí começam as novelas de cunho autoral e etc. Né? Então é bem interessante esse detalhe. Quer acrescentar mais sobre essa a transformação do personagem Augusto? O Augusto, eu só acho interessante que o Augusto, ao meu ver, ele, entre os que estavam lá, né, entre os amigos dele, ele era o mais romântico em si, justamente por causa desse amor puro e ser fiel ao único amor. O mais namorador era o mais romântico. Mulheres do podcast. Cuidado com Augusto. Mulheres do CMTO News. E agora? Como é que vocês vão sair dessa? Os homens que namoram mais são os mais românticos. Não, fala. não é. Fala, Samara, fala. Protesto. Protesto. É interessante. Nosso podcast está se caminhando ao final. Nós agradecemos a produção da TV Unitins, que é aliada do nosso trabalho e nos trata com muita educação, com muito carinho. Gleidson, Farley e Ismael. Né? Depois Ismael, vou fazer um podcast com o Ismael sobre a Ayrton Senna. Né? No podcast anterior eu peguei no pé do Gleidson, agora do Ismael. Um abraço, Ismael. Quanto a você, curta, compartilhe. Agradecemos por você estar conosco e até daqui a pouco. Estamos de volta. Agora, um momento mais descontraído, onde a nossa convidada vai revelar o seu coração. Vixe. Né, Samara? Mas antes, vai se preparando aí no que está, em quem você vai mandar um abraço, ou algo a mais do que um abraço. Mandar um abraço aqui para o Alessandro, editor do projeto CMTO News, aqui na TV Unitins, editor também da TV Unitins. Alessandro, sem você, esse trabalho não sairia. Viu? Muito obrigado. Agradeço também a pessoas da TV Unitins, como a Rosiane, a Carla, tudo começou com a Carla, e também a Eliane Santos, lá da Secretaria do Colégio Militar, que foi ela que falou assim para mim: professor, você já tentou conhecer a rádio, o TV Unitins? E aí eu encontrei essas pessoas maravilhosas da TV Unitins. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Samara, então vamos lá. Samara. Ixi. Samara, o que você acha da música, Samara? Ai, eu odeio essa música. Meu Deus do céu. É uma violência contra a mulher. Sim. É uma apologia contra a mulher. É horrível, meu Deus. A primeira coisa que as pessoas cantam quando me conhecem é isso. É horrível. Quem inventou? Que eu vou dar um morro na cara. Você que está acompanhando, esse rapazinho aqui, ó, ele tinha o cabelinho na régua e não tinha barba, bigode. Você quer conhecer um pouco sobre ele? Quando ele tiver o podcast lá, quando ele será entrevistado, ele vai falar um pouquinho da história dele. Mas hoje, então acompanha nosso podcast. Samara, o nosso público, ele quer conhecer... Fala um pouquinho da sua história. Onde você nasceu, estudou, experiências em algum esporte que eu sei que você é boa. Ixi, lançou o verde. Olha lá para aquela câmera e fala um pouco de você. Então, gente, eu sou nascida de Paranã, Tocantins, nossa cidadezinha do interior. E sempre foi meu sonho vir estudar aqui em Palmas, no colégio militar, desde que eu tinha uns 8 anos de idade. E finalmente eu vim ano passado, né? E vim morar aqui longe dos meus pais, enfrentando algumas dificuldades, mas Deus é bom o tempo todo. Eu lembro disso. O professor teve que escutar muitos desabafos também. Você foi entrevistada no CMTO News para falar do xadrez e você falou ali que você era recente aqui em Palmas. Pode falar. Exatamente. E estou aqui, né? Vai fazer 2 anos que estou aqui. E eu amo meu colégio, ele foi mais do que eu tinha idealizado, né? Sou a última romântica também. E aqui eu me formei no pelotão de elite, né? Com muito orgulho. E também ingressei no CMTO News, com muito mais orgulho ainda. Eu agradeço. E sou jogadora de xadrez aqui. Eu acredito que era isso que o professor queria que eu falasse, né? Eu ia perguntar para você... Aproveita logo a importância do xadrez na sua vida. Assim, o que ele já trouxe para você? O xadrez, assim como o pelotão de elite, eles foram, eu acho que Deus usou para formar o meu caráter. O xadrez. Tá, tudo bem, eu provocando. O professor é hater do pelotão de elite. Vai lá, não sou hater não. Eu acho que é um curso bom. Ele é ótimo. Agora, o melhor que está tendo. O fiscal que eu tenho minhas questões, mas vai lá.
Beleza? Já existe. Ó, rapaz. Eu não falei nada. Não, vou falar besteira aqui. Não, deixa não, quieto. vamos nos calar. Gente, fiscais, um abraço para vocês. Amo vocês. Amamos você. Já existem os monitores no colégio, mas parabéns para vocês, viu? Vai lá. Não fui eu que falei, não adianta vir brigar. Eu garanto minha batata, eu falo isso pessoalmente. Vai lá. Faço das suas palavras as minhas. Brincadeira. Não é brincadeira, não. É sério aqui. Já existe monitor, cara, que ganha salário. Você não ganha nada. No primeiro podcast a gente fez uma rixa com a Elisângela, agora é com os fiscais. Eu vou provocar vocês, porque Meu agora vocês, fiscais, se você reclamar, se você passar pelo corredor e me olhar de cara feia, eu vou te dar parabéns. Sabe por quê? Porque eu sei que você assistiu o podcast. Vai lá. E eu pensando que eu queria ser fiscal também. Ó. Não. Deus me livre. Vai lá. Sim, seja à vontade. O xadrez. O xadrez, ele, assim como a literatura, ele trabalha muito a nossa mente, né? E aí ele trouxe, para mim, muitas habilidades, assim, de comunicação, de paciência. Então, eu acho que o xadrez, ele realmente é uma parte de mim agora. E sobre a minha história, acho que o principal de tudo é Jesus, né? Que realmente me salvou de tudo e me permite estar aqui todo dia. E é isso, para vocês, para o público. Jesus ama muito vocês. Agradeço, e eu também sou cristão, não tenho denominação, mas vocês percebem. Mas cristão que muitos que frequentam a igreja todo domingo, viu, professor? Obrigado. Estamos tentando, né? Então, Samara, você tem algum namorado? Vixe! O teu coração está ocupado ou desocupado, Samara? Ixi! É agora. A mãe está assistindo, cara. Ixi. Vai lá. Ela não sabe. Não. Minha mãe sabe de tudo. Vai lá, fala. Gente, assim, meu coração está ocupadíssimo. Oh, que legal! Que legal! Se eu quiser, eu até mostro quem é depois. A primeira entrevista que tem namorado, né? Não, mas não é namorado, não. Infelizmente. Como eu disse, eu sou a última romântica e o Paulo é o último romântico, então não tem mais outro romântico, né? Só nós dois. Então, infelizmente. Mas é isso, sigo apaixonada, mas por enquanto estamos ali só no Dona Carolina e Augusto. Por enquanto, vocês estão antes da aposta. Exatamente. Vamos fazer uma aposta. Se você conseguir, você escreve um livro. E se eu não conseguir? Você escreve 2 livros. Paulo Vitor. Aí eu escrevo o seu livro. Pronto. Perfeito. Combinado. Eu escrevo Beleza. Testemunha. Paulo Vitor, tem namorada, Paulo Vitor? Não tem mais não. Mas Oi, meninas, tá bem agora? Tá bem? Meninas. Ou saudade? Hã? Rapaz, de dizer que saudade... saudade, sim. Foi bem recente, na verdade, então assim, saudade. Vai Bacana. chorar, professor. Então deixa aqui. Muda de assunto, professor. Samara, Não, eu tô bem, brincadeira. Se você pudesse mudar algo em você, o que você mudaria? Eu costumo dizer para uma pessoa muito querida que o meu erro é amar demais. É meu único erro, é amar demais. E você, Paulo Vitor? Não vou mentir não, também é isso também. Eu me entrego muito. E se você pudesse mudar algo, o que você mudaria? No mundo? É alguma coisa que do seu contexto. Meu contexto? Não vou falar do mundo, vou falar assim do teu raio de ação. Família, escola, das coisas que você tem em contato. O que você poderia mudar? Eu acho que eu traria os meus pais para perto de mim. Assim, boa. Na verdade, é um dos meus sonhos, né? Viver com eles de novo. Eles são um dos meus tudo, né? E eu acho que era coisa assim que eu... E você é jovem, longe da família, realmente... É complicado. Temos o celular, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma. Nada substitui a presença, o abraço, o cotidiano, o cheiro dos seus pais, o olhar nos olhos, é outra coisa. Nossa. Paulo Vitor. Eu dizer que a vida tá indo bem, mas se fosse para ter alguma coisa agora, seria a minha avó de volta. Porque antes de entrar no militar, eu nem sabia que ela queria um neto no militar. Nossa, minha mãe falou uma vez que ela ia ficar muito feliz, assim, passando a minha farda, sabe? Então, assim, quando eu descobri isso, já era tarde demais. Então, alguém que eu queria que estivesse aqui já vendo a minha vida agora era minha avó. Interessante. Profundo. Paulo, Samara, tem alguma fobia? Tenho fobia de sapo, eu não sei como chama essa fobia, mas eu odeio todos os anfíbios possíveis desse mundo. Eu tenho. Gostei da resposta. Da forma que você respondeu foi muito legal. Sinceridade. E você, meu amigo? Não tenho nenhum medo. Ele não tem medo de nada. Nem a flamenguista? Nem a família, nem o medo da solidão, nada.
Tá certo. Você é flamenguista, né, cara? Sou flamenguista. Não A tenho, gente não tenho torce medo, pro não. melhor time, né, professor? Se eu não torce, aí... Olha, é o seguinte, chegou aqui, a produção me falou que eles são flamenguistas porque em Paraná, ela aqui no caso, só pegava a rede lá, né? Não posso falar o nome da rede. Né? Que era uma Ah, tá. grande emissora do Brasil que Aham. transmitia os Jogos Cariocas. Tá Por lá. bom. Então, qual é a sua comida preferida? Comida preferida é... doce. E você? A minha é pizza. Café ou chá? Café, com certeza. Montanha ou praia? Eu nunca fui uma montanha, mas eu diria montanha. Montanha ou praia? Praia. Café ou chá? Nenhum dos dois. Suco de caju ou suco de uva? Suco de caju. Legal. Uma menina do Cerrado. Bacana. Samara, eu vou pedir na câmara fechada. Na câmara fechada, olhe para aquela câmera e mande um beijo, um abraço para alguém que você mais ama nesse mundo. Que você mais ama nesse mundo. A pessoa que eu mais amo nesse mundo? Jesus. Tirando Jesus. Aqui na Terra. Um beijo para minha mãe. Amor da minha vida. Tudo para mim, assim, aqui na Terra. Consequentemente, meu pai, né? Mas o senhor falou que era para mandar um beijo para uma pessoa especial. Quando eu falo uma pessoa, entende-se que é o pai e a mãe, né? Entende-se. É inseparável. É verdade. Eu até fui injusto na pergunta, né? É pai e mãe. Botaram em ovos aí, né? Como é que faz, né? Não, mas depois você se resolve lá com o teu pai. Vixe. É os dois. É que eles são casados, então eles são um só. Exatamente. Alguém tá além da vida. Alguém tá certo, exatamente. Paulo Vitor, olhe para aquela câmera lá e mande um abraço para. Bom, assim como a Samara, eu também mandaria um abraço para minha mãe. Minha mãe, que é uma grande incentivadora, né, das minhas produções. Foi por causa dela que eu sou professor de português, que ela também é professora de português. Fez curso de letras, eu também fiz. Então, um abraço, mãe. Pro meu pai também, que sempre me apoiou. Pro meu irmão, Paulo Gabriel, que trabalha na Old Boss. Muito obrigado. É uma pessoa. Obrigado, minha família! Tá certo. Valeu. Gente, o Semitel News, ele agradece a presença de vocês. Existem indicações, né? O próprio livro do autor, os filmes que são representados. Não é a mesma coisa, preferível ler o livro. Agora eu passo a bola para vocês, antes de eu encerrar. Faça as suas considerações finais, e indique na câmara aberta lá uma obra para eles. Samara, começa com você, que é o comentarista, e ela encerra e eu fecho o podcast. Bom, o livro que nós falamos, A Moreninha, é um romance muito interessante, fácil, gostoso de ler, e um livro que seria, assim, digamos, do mesmo patamar, né? Lógico, não teve esse boom, mas foi o livro que eu gosto muito, que é A Viuvinha, e outro também, que é 5 Minutos. Os dois livros são feitos pelo José de Alencar. É muito interessante. E são livros pequenos, bem curtos, rápidos, que você consegue ler em semanas. Bacana. Samara, fecha aí com bola de ouro aí e eu faço o encerramento. Aqui está, gente, o livro que eu quero recomendar. A Moreninha, de Câmera José... fechada aqui, para ele virar. A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Meu livro favorito de toda a literatura do universo, gente. Não tenho o que fazer. E como o professor falou, sim, vale muito a pena. E eu gostaria de deixar aqui a reflexão que ele deixou em mim, que é realmente do Augusto, onde ele é uma pessoa que ama demais, assim como eu, só não há muitas pessoas. Ele ama uma só. E ele ama não só... ele não ama as pessoas, ele ama a beleza, ele ama o que a pessoa exala, né? E nela, em específico, ele a ama. Ele não ama a sua beleza, ele ama Dona Carolina. Oh, que lindo. Lindo demais. Então, eu deixo essa reflexão e deixo a recomendação do livro e meus sinceros agradecimentos, professor. Bacana, eu agradeço também e também agradeço vocês. Eu trouxe aqui uma lembrancinha para a produção da TV Unitins.
E eu trouxe para vocês aqui também duas barrinhas aqui, viu? Ai, obrigada. Agradeço pelo podcast, pela presença, por ter aceitado. Paulo Que Vitor, agradeço. agradeço também por você ter aceitado. Você já trabalha em outra instituição, né? Muito obrigado, professor. Obrigado. E você tirou do seu tempo, do seu trabalho, para estar presente. Muito obrigado. Eu agradeço. E deixo também, pega assim, um chaveirinho Não. e um chaveirinho também do Cemitério. Ah, que bonito. Beleza? Lindo demais. É isso. Quanto a você, curta, compartilha, seja um seguidor. Aqui é César Augusto, História para dentro da cabeça. Tchau.